Fala pessoal, Davi Mello aqui com vocês para mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer para vocês o nosso primeiro vídeo do quadro Estratégia Holder de Criptomoedas. Como você vai ser holder de alguma cripto se você não tem o entendimento nem da tokenomia dele? Então eu vou explicar aqui para vocês como que vocês devem ser holder de criptomoedas que têm o seu valor diluído devido à sua inflação, seja ela Proof of Work ou Proof of Stake, beleza? Então, vamos ao nosso vídeo. Pessoal, a nossa estratégia de como ser holder hoje, ela é dos tokens Security. Então, hoje eu vou falar para vocês como ser holder dos tokens Security. Para quem não viu a nossa live sobre a Security, eu vou deixar ela aqui no cards. E nessa live eu explico toda a tecnologia por trás da Security. No final do vídeo eu também vou mostrar para vocês a estratégia que eu utilizo para ser holder dos meus tokens Security, beleza? Então vamos dar continuidade. Nesse vídeo, pessoal, eu vou abordar aqui como ser holder dos tokens Security. Nessa etapa aqui eu vou responder para vocês as 7 perguntas que eu criei levando em consideração o meu conhecimento da tecnologia e tokenomia dos tokens Security. E por último, eu vou apresentar para vocês em percentual a estratégia que eu utilizo para holdar os meus tokens Security. Eu vou responder para vocês nesse vídeo a essas 7 perguntas. Essas 7 perguntas eu bolei tendo em vista o meu conhecimento e o meu estudo sobre a Security. Essas perguntas elas podem se diferenciar para algumas outras cripto. Então, o que eu vou responder aqui a vocês? O que agrega valor ao token Security? Qual a estrutura econômica dos tokens Security? Qual a inflação do token Security? E se é uma rede Proof of Work e Proof of Stake? Na live eu já explico o que é Proof of Stake, mas é importante, se você não tem o conhecimento, você se fazer essa pergunta. Quais os critérios de emissão dos tokens Security? Se o stake, por ela ser Proof of Stake, garante ganho real? E se sim, qual o percentual? O stake tem período de bloqueio e se tem um período de bloqueio, qual é este período? E se existe stake líquido? E se existe esse stake líquido, qual a perda média que você vai ter na hora de vender? Pois, para quem não sabe o que é o stake líquido é quando você coloca ele em uma plataforma para essa plataforma realizar o stake para você e te dar um recibo. E na maioria das plataformas você consegue ficar líquido instantaneamente quando precisar, porém você tem uma pequena perda do seu total de tokens em stake. Então vamos responder a primeira pergunta. O que agrega valor ao token Security? O que agrega o valor? Você sempre tem que interligar ela à utilidade do token barra o direito que aquele token dá aos seus detentores. A utilidade dos tokens Security é o pagamento de gas dentro da rede Security e também ao stake, que te dá ganhos por isso e te garante alguns ganhos reais que eu vou falar mais à frente. O token Security, ele também dá aos seus detentores o direito à privacidade, onde você troca os seus tokens Security pelo US Security, que é o token de privacidade da rede Security. Isso agrega valor ao token Security? Na minha visão, sim. Lógico que existem outros parâmetros, que vocês têm que avaliar de acordo com o que vocês vão usar essa plataforma. A nossa segunda pergunta é: qual é a estrutura econômica dos tokens Security? Essa pergunta ela é muito importante, pois isso é o que faz você ter que traçar uma estratégia. Por exemplo, o token Security ele é inflacionário. Ele não é desinflacionário e nem deflacionário. Ele é inflacionário, ou seja, há uma emissão fixa em base percentual para aqueles tokens, ou seja, vai ter cada vez mais tokens em circulação. E por isso que você tem que traçar essa estratégia, para que a sua quantidade de token não seja diluída por essa inflação. Qual é a inflação dos tokens Security? A rede é Proof of Work ou Proof of Stake? A rede Security ela é Proof of Stake, como eu já falei lá no início do vídeo. Eu coloquei essa pergunta porque tem redes que são Proof of Work, então para você não ter a sua inflação deteriorada, ou você vai ter que fazer mineração ou ver se dentro daquela rede tem algum mecanismo para suprir aquela inflação. Mas não é o caso da Security. A Security ela é Proof of Stake. E aí você tem que perguntar, qual a inflação dos tokens Security? A Security ela tem uma inflação dinâmica que pode variar de 7 a 15%.
e ela é Proof of Stake. Então você já tem que pensar, eu tenho que ter um rendimento nos meus tokens Security de no mínimo 15%. Por que você tem que ter esse rendimento? Porque senão os seus tokens vão ser diluídos pela inflação e você vai ter uma perda em quantidade de tokens. Imagina que você comprou 100 tokens Securities. Chegou no final do ano, você continua com seus 100 tokens Security, porém houve uma inflação de 15%. A quantidade de tokens sua foi diluída em 15%. Então, em termos de market cap, se continuar o mesmo market cap, o preço do seu token Security já vai cair 15%, simplesmente por você não ter feito nada. Outra pergunta importante também para a Security: quais os critérios de emissão dos tokens? Os critérios de emissão do token também é muito importante vocês saberem, porque às vezes eles estão fora dessa inflação. Então você tem que saber quais são os critérios de emissão e se dentro desse critério de emissão foi emitido algum token que está com a equipe e que aumente essa inflação. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a Security foi emitido 150 milhões de tokens lá no seu lançamento. Esses 150 milhões de tokens, eles foram distribuídos entre ICO para a comunidade, entre outras coisas. Todos esses tokens ainda estão bloqueados? Todos esses tokens já foram liberados? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Por quê? Porque isso aumenta a inflação, pelo menos momentaneamente. Então, por mais que a inflação ela seja ali de 15% e você tenha um ganho real, como eu vou mostrar mais à frente para vocês, esse ganho real ele se torna subjetivo, porque no momento em que essa emissão está sendo feita para a comunidade, está entrando ainda mais tokens em circulação. Então, ela passa a ser maior do que 15%, pelo menos pelo período de emissão. A Security, ela tem a inflação, como eu falei para vocês, dinâmica. Então, essa inflação ela varia de 7% a 15%. Isso é condicionado à quantidade de tokens que você tem em stake. Então, se você tem 66% dos tokens em stake, né, até 66%, você tem aqui uma inflação fixa de 15%. Se ultrapassa esse valor, ela vai caindo gradualmente para 7%. Ela não cai só de uma vez. Isso é por quê? Isso é para desmotivar as pessoas a colocarem mais do que 66% dos tokens Security em stake. Então, se ela ultrapassar esse valor, as suas recompensas caem e automaticamente pessoas vão acabar tirando, pois a recompensa ela vai cair, assim como a inflação também vai cair naqueles momentos. Hoje aqui, eu até coloquei um exemplo aqui, ó, essa imagem aqui é do dia 24/8, você tem aqui em stake em torno de 58% dos tokens Security e 32% aqui está em um stake. A nossa quinta pergunta é: o stake garante ganho real? Se sim, qual percentual? Quando você entra lá na área de stake, tem o APR que está sendo pago aqui, ó, 25,49. Essa imagem aqui eu tirei no dia 22/8 e eu estou utilizando ela aqui como base de cálculo. Porém, esse valor aqui ele é variável. Por quê? Porque ele depende da quantidade de Security em stake. No momento em que eu gravo esse vídeo, como vocês viram, havia 58% dos tokens Security em stake. Então, isso está te dando um ganho de 25% de APR. E com isso, você tendo esses 25,49 de APR, você tem um ganho real de 10,49. E por que é importante você ter esse ganho real? Porque é a quantidade de token sua que não é diluída pela inflação. Então, sempre que você pensar em market cap, vamos colocar que você comprou lá os seus 100 tokens Securities no início do ano. Quando chegou no final do ano, você tinha lá 125 tokens Security. 15 tokens Securities é a correção pela inflação e os outros 10 tokens é o seu ganho real. Então você pode realizar estratégias para vender esse ganho real, para retirar seu capital, entre outras coisas, e não ter a sua quantidade de token diluída. A nossa sexta pergunta é: o stake tem período de bloqueio? E se sim, qual é este período? Os tokens Security, eles têm período de bloqueio. Isso é muito importante, porque você que colocou os seus tokens diretamente lá, escolhendo seu validador, você não consegue vender os seus tokens Security pelo período de bloqueio. E outra coisa, quando você der unstake lá na plataforma, você ainda fica 21 dias com os seus tokens bloqueados e sem rendimento. Nesse período, você, além de não receber as suas recompensas, você não consegue vender. Então, por que isso é importante? Porque se você tem uma estratégia de saída dos seus tokens,
de venda de parte deles, você tem que saber disso para você dar unstake antes desse período, caso você coloque eles todos em stake, você mesmo escolhendo o validador. Tendo em vista essa sexta pergunta, eu tenho que traçar uma sexta pergunta, que é o quê? Existe stake líquido? Se sim, qual a perda média na hora da venda? Existe, por exemplo, aqui eu até botei aqui a Stark, que é uma plataforma de stake líquido. Para quem não sabe, o que é o stake líquido? O stake líquido é quando, em vez de você mesmo escolher o seu validador, você direciona isso a uma plataforma. Essa plataforma descentralizada, ela tem os seus validadores e ela faz a delegação. A vantagem do stake líquido é que você consegue ficar líquido instantaneamente. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina que você é holder de 100 tokens Secret e você colocou todos os seus 100 tokens Secret lá bloqueado. Se você precisar vender ele urgente, porque o mercado, às vezes, para quem vive o mercado cripto, sabe que valorizações de 100% às vezes acontecem em dias, você não vai conseguir vender, porque você vai ter que dar um stake e esperar 21 dias para aquele stake cair na sua carteira. E o que acontece? Quando tem valorizações assim, muitas pessoas dão stake. Então, as pessoas que deram stake antes, eles vão sair na frente e vão despejar e provavelmente o token vai ter uma queda após esse período. Quando você tem o stake líquido, você tem uma perda percentual nele. Por exemplo, 1% dos seus tokens, que é aqui a média dessa plataforma da Stark. Esse 1% que você perde, para você vai ser viável se, por exemplo, o seu token dobrou de valorização. Com isso, eu traço a minha estratégia, que é a estratégia que eu utilizo para ser holder dos meus tokens Secret. E como que eu faço para ser holder dos meus tokens Secret? Eu pego o meu investimento em tokens, barra o capital que eu coloquei, e eu divido ele. 75% eu coloco no stake bloqueado, que é o mais seguro. Então, eu prefiro colocar 75% da minha posição no stake bloqueado. E 25% eu coloco no stake líquido. Mas, Davi, por que você coloca 25% no stake líquido? Porque 25% é o que eu defini para eu tirar o meu capital. Então, por exemplo, vamos colocar que eu investi $1.000. Eu quero tirar o meu capital. Eu deixo 25% no stake líquido. Quando esses 25% de tudo que eu coloquei ele atingir $1.000, eu vendo e retiro meu capital. E aí eu posso conduzir a minha posição de forma mais tranquila, sem o risco de perder o capital que eu investi. Fiz essa estratégia, 75 stake bloqueado, 25 stake líquido. Como que eu ajo com o ganho com o stake? O meu ganho real, eu adiciono ele sempre ao stake líquido. Eu vou sempre fazer as minhas contas, ver quanto que eu tenho de ganho real. Se o ganho com o meu stake líquido ele não der o ganho real, eu pego também do stake bloqueado e jogo um pouquinho lá para o stake líquido. E a reposição da inflação eu adiciono ao meu stake bloqueado. Então, o que eu faço? Eu sempre pego, calculo se o stake bloqueado ou o stake líquido está me dando um ganho, porque às vezes o ganho é um pouco diferente de um para o outro, e aí eu vou fazendo o equilíbrio a sempre manter dentro do stake bloqueado a minha reposição da inflação e dentro do stake líquido o meu ganho real, para que no final eu consiga retirar o meu capital e seguir com minha posição tranquilo. Porque o meu intuito sempre, quando eu sou holder de algum token, é retirar o meu capital o quanto antes. Após eu tirar meu capital, eu já até esqueço daquela posição lá e conduzo ela até o meu objetivo. Beleza, pessoal? Pessoal, o nosso vídeo de hoje era esse. Aqui está para vocês os nossos contatos. Então, se vocês quiserem falar com essa gente, é só entrar nas nossas redes sociais, no nosso grupo do Telegram e na nossa área de membros. Eu vou trazer também o vídeo da Secret Criptomilionária lá para a nossa área de membros. Ele vai ficar lá disponível por 120 dias, depois só que ele vai vir para a área pública. Então, se você gosta do nosso conteúdo e você quer prestigiar o nosso canal, ajudar a gente e motivar a gente a continuar fazendo esse trabalho, é importante vocês estarem lá com a gente na área de membros. Beleza, pessoal? Pessoal, o nosso vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que isso não é recomendação de investimento. Essa estratégia que eu utilizo ela porque eu fiz o estudo e dentro da minha visão é a melhor estratégia para você não ter os seus tokens diluídos pela inflação e ser holder por um período maior
com tranquilidade. Beleza? O do mais era isso. Um muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!